Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Boa noite. Começamos o nosso diálogo aqui no canal 20 da NET Ribeirão. E hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo: urbanização. Para tanto, eu vou receber aqui dois arquitetos muito interessantes, inteligentíssimos e que sabem tudo do assunto. Silvio Contarte, arquiteto de Ribeirão Preto, responsável por inúmeros projetos na cidade de Ribeirão Preto, e a professora da FEA USP, a arquiteta Sônia Borges de Oliveira. Fique conosco. Sônia, obrigado por ter aceito o meu convite, estar aqui com a gente para debater esse assunto de desenvolvimento urbano e da sociedade de uma maneira geral. Eu que agradeço. Doutor Silvio Contarte, já nosso amigo, antigo, conhecido, famoso e com um tempo também limitado, igual da Sônia. Obrigado, Silvio, por dedicar para a gente um pouco do seu conhecimento nesse nosso espaço aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Sônia, eu estava conversando com você, urbi et orbi. Latim, antigo. Tem alguma bandeira que fala urbi et orbi? Que bandeira que é, hein? Tem uma bandeira, tem um lema. Eu não lembro o que é urbi et orbi. Existe urbi et orbi? O que a gente fala, hein, Sônia, a respeito? Bom, não vou comentar especificamente sobre isso, mas a parte de urbanização realmente é uma consequência de um monte de atividades da humanidade. Isso, vamos dizer, praticamente a partir da Revolução Industrial, a gente começa a ter problemas, principalmente quando o ser humano sai de dentro de uma propriedade pequena e começa realmente a interagir com os outros, e aí com necessidades completamente diferentes de alimento, de água, de lançamento de resíduos. Isso tudo, com certeza, muda o urbanismo, né? O que era a cidade, de certa forma, aquele entrosamento das pessoas antes da Revolução Industrial e o que vai ser depois da Revolução Industrial. Silvio. É um processo, né? Esse processo, ele é complexo e quanto mais envolve a tentativa de solução de problemas, envolve tentativa e erro também, né? Então, no momento em que você começa a tentar organizar a cidade para esse novo modo de vida, na concentração, com a densidade, dos problemas crescentes de ter muita gente no mesmo lugar, você tem uma série de soluções que no passar dos anos se revelaram terríveis, né? E ao mesmo tempo a gente vai aprendendo fazendo, né? Então, lá atrás, quando inventaram uma série de teorias urbanísticas de como atender essas demandas, não se tinha noção dos efeitos colaterais dessas teorias, né? E muita coisa foi implementado na boa intenção de resolver problemas e causou outros problemas muito piores. E aí a gente vai evoluindo. Se quiser citar exemplo, fica à vontade. Não, nós temos um exemplo muito interessante com relação ao automóvel, né? A gente tinha uma cidade com muita gente sem o automóvel. As cidades que se adaptaram para ter muita gente na rua, né? As casas eram pequenas, as pessoas ficavam mais tempo nas ruas, né? Então você tinha multidões, então você tinha ruas largas para poder acomodar essas multidões. Aí você bota o automóvel no lugar e aí as cidades que tinham essas ruas largas, elas se adaptaram bem ao automóvel. As que não tinham, saíram demolindo para acomodar o automóvel, né? Aí tem limite para isso? Quanto de rua a gente pode fazer? Nós vamos fazer 90% do espaço urbano como vias, aí e o resto, né? E as áreas verdes, e a área de convívio, e o pedestre. Então a solução que foi dada para acomodar o automóvel não é uma solução para tudo, né? Ela resolveu o problema da circulação do automóvel. Então você tem exemplos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as cidades foram destruídas
Parece que caiu uma bomba. A abertura da Faria Lima. Exato. Tem lugares aqui no Brasil também que o Minhocão é uma solução de trânsito para resolver um problema da quantidade de automóveis lá na década de 70, que acabou com aquele pedaço de cidade, né? Que destruiu a vida que podia ter naquelas ruas. E já se fala hoje em destruir o Minhocão, né? No Rio, a mesma coisa, né? Várias obras que foram feitas nos anos 70, hoje já são praticamente obsoletas e já se tem ideia de refazer e destruir mais coisa ainda para poder fluir o trânsito, porque é um absurdo. Né? Ainda mais no Rio, né? Que tem dificuldade de... Você tem limitação de espaço, você não tem o que fazer. Em Nova York, né? uma das novidades interessantes é que transformaram um elevado num parque, né? Eu fui conhecer. Era uma ferrovia, transformaram lá em cima num parque. Mas era uma situação diferente. O paisagismo que fizeram lá em cima é anormal de bonito, lá em Nova York. Então, imagina se fazendo uma coisa dessa no Minhocão, por exemplo. Né? Você não precisa mais do trânsito, resolve o trânsito embaixo e transforma aquilo tudo numa área pública de uso, um parque elevado, um jardim suspenso, para fazer uma analogia aí com o passado. É interessante. Mas isso foi uma adaptação, né, Silvio? Quer dizer, aproveitou-se uma situação que com o tempo deteriorou e aproveitou-se de uma maneira inteligente para o momento. Exato, mas veja bem, nesse exemplo lá do High Line de Nova York, no momento onde fizeram aquele elevado, achava-se que aquilo era a solução para uma série de problemas. E que no longo prazo se revelou um outro problema. Então, a ideia do planejamento, organização urbana, depende muito também da noção vigente no momento onde as soluções são pensadas. Ainda que você tenha alguém pensando, ainda que você tenha um planejamento, a chance de errar também é grande. Não, tem soluções que são muito contingenciais mesmo, fazem parte daquele momento, com aquela estrutura social e a estrutura, inclusive, tecnológica. Você vai para uma certa opção justamente porque é o que tem no momento como sendo o mais interessante. Dali 5 anos, muda a tecnologia, muda conceito, muda modelo social. Nós temos uma revolução social hoje que mudou o conceito da própria arquitetura, da própria casa. Você não tem necessidade, por exemplo, de sala na casa, ninguém fica na sala. É verdade. E coisas desse tipo. Então, essa revolução social vai levando... Eu acho que um exemplo interessante disso, né, no nosso caso, e especificamente em Ribeirão Preto, é a questão dos fundos de vale, né? Nós adotamos aqui, lá na década de 60, um modelo de ocupação dos fundos de vale com avenidas de fundo de vale. Com isso, a gente ocupou o leito maior dos rios e ocupamos as várzeas dos rios com ruas e, consequentemente, com prédios. E essas áreas inundam. Elas já inundavam, elas continuam inundando. E com a impermeabilização ao longo dos anos, elas passaram a inundar mais ainda. E aí como você resolve? Né? Com obra estrutural de canalizar o rio e tudo mais, abre de novo, devolve para a natureza o que era dela. É um paliativo. Você está resolvendo uma situação que você mesmo criou, com obras caríssimas, né? Porque não tem outro jeito. A outra solução seria demolir tudo. Tira a rua, tira os prédios, tira as pessoas, faz um parque e vamos usar a natureza onde ela tem que existir, né? Então esse modelo existiu no mundo inteiro, né? A ocupação das margens dos rios. E coisas que hoje a lei não permite. Então, você teve também um avanço na legislação. De mata ciliar, de código florestal, tudo isso. Você falou da High Line em Nova York, High Line, nós estamos falando de adaptações, né? Quer dizer, Sônia, você que tem uma especialização em meio ambiente, o Silvio também conhecedor profundo, mas você tem uma especialização em meio ambiente. Quer dizer, nós estamos falando de trânsito, nós estamos falando de impermeabilização, nós estamos falando das mazelas que foram geradas por conta vamos dizer, dessa falta de estudo, dessa falta de planejamento, para não falar outras coisas, outros nomes. O meio ambiente, ele também veio atrás, não é isso? Isso. Quer dizer, porque eu estou citando o meio ambiente, porque parece, apesar de ser dito hoje sobre saneamento, que você também é mestre, apesar de se falar em impermeabilização, apesar de se falar em enchente, apesar de se falar em obras que interferem no próprio meio ambiente, o equilíbrio do Minhocão,
O verde é mais falado, o meio ambiente é mais falado. Parece que ele é mais queridinho, eu não sei como é que é visto isso, né? Mas ele foi um rolo compressor em cima do meio ambiente, né? Não, com certeza. E o que é errado a gente pensar que meio ambiente é só verde, né? Tem, às vezes, Claro. uma visão da população de que o verde, a natureza, essa parte intocada, que seria o meio ambiente. O meio ambiente é tudo. É qualquer espaço que o ser humano esteja e que tem que ser equilibrado, tem que ser adequado em termos de todos os tipos de poluição. A gente pensa que poluição é só sujeira, é só produto tóxico. Não, poluição, a gente fala aí tanto de poluição sonora, visual. Não, quando você fala poluição, o povo pensa em fumaça. Né? Pensa em fumaça, né? Poluição atmosférica. Da chaminé, do carro. Não, é tudo. É tudo. É tudo. É poluição no sentido de ter alguma coisa a mais do que deveria ser no natural daquele ambiente. Isso é poluição. Qualquer coisa que esteja no nível acima do que é o original, você vai falar que aquilo está poluindo. Tem, de certa forma, uma poluição. Então, o verde, claro, o verde é fundamental desde o aspecto de CO2, né, da própria parte daí de carbono. Eu acho que, Silvio, quando foi trazendo esse problema, vamos falar, nós estamos falando sobre meio ambiente, especificamente do verde. Eu acho que quando foi havendo o desmatamento, a ocupação do verde, aonde tinha verde, foi ocupando o verde, ninguém tinha noção da importância do verde dentro do contexto, ou tinha? Não, mas eu acho que não deveriam ter. Na verdade, o que a gente lê do passado, a ideia da preservação ambiental dentro do espaço urbano é muito mais uma coisa cultural, do ponto de vista de se ter uma interação com a natureza próximo da moradia, por exemplo, os jardins ingleses, os parques franceses, do que propriamente uma noção da importância daquilo para a saúde do ser humano, né? Mas culturalmente também, você tem cidades no Oriente, ou cidades no Oriente Médio, na África, que vieram extensas e não tinham pé de árvore, porque aquele pessoal estava acostumado a conviver com o deserto, com a savana, com coisas que a árvore está fora do seu habitat, né? Agora, nas cidades europeias, isso foi sendo incorporado, mas como uma coisa de classe alta, de alta cultura, a apreciação do jardim, a apreciação do paisagismo, o estudo da botânica, o estudo do paisagismo, é uma coisa de alta cultura, não é uma coisa popular, né? Isso passou a ser incorporado na cultura da população como um todo, conforme essa consciência ambiental foi crescendo. Então foi se debatendo mais sobre o meio ambiente enquanto saúde e enquanto o equilíbrio das coisas, e aí a população em geral passou a apreciar isso também. E é interessante porque urbanismo, urbanização, ocupação das áreas naturais pelo homem é uma atividade essencialmente impactante no meio ambiente. É impossível você urbanizar sem ter causado impacto no meio ambiente. O que evoluiu, que eu achei que isso é bastante interessante, tanto na teoria quanto na prática, é que a legislação passou a encarar esse impacto como inevitável, no entanto, ele pode ser diminuído, evitado ou compensado. E os estudos são sempre feitos nesse sentido, de você descobrir formas de continuar fazendo a atividade, no entanto, sabendo qual vai ser o impacto de antemão, no papel, antes de impactar de verdade, você estudar como aquilo pode ser diminuído ou compensado. Como eu posso impactar menos e como eu posso compensar pelo impacto que eu estou causando. E hoje em dia as aprovações de projetos de novas urbanizações, elas são todas feitas assim. Agora, nós precisamos chegar num ponto onde a gente pode voltar e olhar para a cidade que já está pronta e também pensar nas compensações e nas mitigações. Como é que a gente resolve o que já está feito? Porque o novo, tudo bem, eu tenho uma lei nova, eu tenho um procedimento, eu analiso tudo mais. Mas como é que eu faço com o velho? Como é que eu conserto o que está pronto? Né? Isso que é... Ainda tem, né, Sônia, ainda tem o problema de você, em relação a isso, estamos falando em termos de Brasil, ainda temos que gerar alimento.
Quer dizer, não adianta ficar invadindo, que a gente acaba que nem um Japão, que nem um Emirado Árabe, que não dá para plantar nem feijão, não dá para fazer um pé de nada, né? Para alimentação num território igual ao nosso, e que é fundamental dentro da economia do Brasil. Você vê a fotografia do cara plantando arroz entre uma pista e outra do aeroporto. Né? Então, mas o modelo inglês, por exemplo, é sensacional. Eles fazem limite da região urbana e a partir daí acabou. Você tem que crescer, você cresce para cima, você reocupa áreas degradadas, reestabelece espaços que já estavam completamente esquecidos pela população. Então tem essa ideia chama regeneration. É super interessante. Aqui no Brasil a gente vai caminhando, vai indo em direção às áreas agrícolas sem pensar que nós temos aqui em Ribeirão Preto mesmo, áreas imensas que estão ou desurbanizadas ou degradadas, como a gente tem ali a região do Matarazzo, tem vários espaços ao longo do tempo, essa expansão urbana desenfreada, porque a terra mais barata está lá na zona rural e porque o mercado absorve isso, conforme você lança um loteamento, e isso é uma meia-culpa, porque é isso que eu faço, né? Os nossos loteamentos, em geral, são feitos em áreas que recentemente eram áreas rurais, né? E que passaram a ser urbana pelo nosso processo de urbanização que atende ao mercado. Mas isso causa um efeito colateral. Ninguém muda para Ribeirão porque eu lancei um loteamento. Essa pessoa morava em algum lugar. Ela vai lá para o novo e vaga um imóvel em algum lugar. Isso. Esse imóvel vazio tem que ser ocupado por outra pessoa ou por outra atividade. Mas por qual incentivo? Provavelmente essa pessoa tem uma outra classe social. Então nós vamos causando um esvaziamento da cidade. E vai indo para fora. Nós vamos criando uma cidade de segunda classe. Eu vou chamar o primeiro intervalo, a gente voltar aí porque está muito interessante isso aí. Eu queria falar, em primeiro lugar, queria mandar um abraço para a Paula, lá da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Ribeirão Preto, que deveria estar aqui conosco, é nossa convidada, mas está se convalescendo de um problema de saúde. Um abraço, Paula, obrigado, espero que seja melhor. E eu também queria que você visse as imagens aí do novo hospital da Unimed Ribeirão Preto, que está sendo erguido ali na Zona Sul, próximo ali ao anel, a rotatória ali depois do Ribeirão Shopping, depois da Unip, um hospital modelo, exemplo de hospital, instalações que serão das mais modernas, com equipamentos, com tudo, e que deverá estar pronto no final do ano que vem. Então, o Unimed é o maior plano de assistência médica do Brasil, o maior plano de assistência médica de Ribeirão Preto, e agora com o hospital mais moderno de Ribeirão Preto no final do ano que vem. E também o Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Pinguim, que todo mundo conhece o chopp, que todo mundo gosta de ir lá tomar o chopinho, mas que no Shopping Santa Úrsula tem os cortes de carnes do Barbacoa. Todas aquelas carnes selecionadas do Barbacoa estão lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Então, aquelas costelinhas de cordeiro, aquelas carnes extremamente saborosas e selecionadas, junto com o delicioso chopp do Pinguim, lá no Shopping Santa Úrsula, tá? Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do nosso programa. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Todo o brilho que você merece ver. Cuidar da beleza com prazer. Um novo estilo, um jeito todo especial. Luminus, Luminus, Luminus. Um lindo visual. No Shopping Santa Úrsula.
Estamos de volta com o nosso diálogo, hoje recebendo aqui dois gênios da arquitetura de Ribeirão Preto, a professora Sônia Borges de Oliveira, Silvio Contarti. E eu queria agradecer, eu queria mandar uma mensagem aqui. Essa semana a gente recebeu inúmeras mensagens, não pelos 2 anos de programa que a gente completou, mas são pessoas que querem contribuir, que adoram e gostam do nosso programa. Eu gostaria de citar aqui o Marinho Galo, a Raquel Wiesel, o Júlio Tolói, Fernando Campos, Patrícia Herrera, Leci Alves, Máximo Duarte, Alexandre Durante, Adalberto Luque e o Orestinho, Orestes Lopes de Camargo Moquenco, que era do Jornal Cidade. Muito obrigado pela audiência. Eu fui dar uma volta no novo Classe A da Mercedes-Benz. Eu fui conhecer o carro, eu fui ver o carro e esse novo formato em tecnologia que a Mercedes-Benz já está trazendo para o Brasil, já está em Ribeirão Preto na Estecar. Acompanhe essa voltinha que eu dei aí no carro para vocês conhecerem o que é de ponta de tecnologia em automóvel. Para começar os atributos desse carro, há que se destacar o NGCC, que é o New Generation Concept Car. O que é isso? Isso é um conceito novo de carro da Mercedes-Benz que ela está implantando no Brasil em 4 modelos diferentes da Mercedes-Benz. Não é só no Classe A. Você está vendo aqui o Direct Select, que é o câmbio na direção. E a direção é elétrica. Ela tem 7 marchas, borboleta com embreagem dupla. É muito fácil e sem tropeços e solavanco para dirigir esse carro. Novo motor, 156 cavalos turbo com injeção direta. Farol Bichenon com LED diurno. Olha que lindo. Roda aro 17 com ponteira dupla. Os bancos em formato de concha que você se acomoda muito melhor, muito mais gostoso. Você tem 7 airbags, incluindo a novidade, o airbag de joelho. Por isso que o airbag é em número ímpar. Attention Assist, que é se você tiver com sono, se você tiver meio dirigindo cansado, o alarme vai soar para que você se desperte e não cometa nenhum tipo de acidente. Além do sistema de freios ABR. ABR é um sistema de freios que engloba um sistema muito complexo em termos de recursos de segurança. Você tem nele freio ABS, frenagem assistida, controle de estabilidade e controle de tração. Esses são alguns dos muitos atributos desse novo Classe A da Mercedes-Benz, esse carro jovem, de conceito moderno, que eu tenho certeza que você já está babando aí. É só você dar um pulinho na Estecar Automóveis, na Avenida Castelo Branco 41, que você vai ver, vai poder dirigir, fazer seu test drive e ver que delícia de carro de conceito moderno que você está dirigindo. Gostaram? Tá vendo? É só ir até a Estecar Automóveis que o novo Classe A já está lá para você dar a sua volta e conhecer isso de ponta, com tudo isso que você viu aí na nossa mensagem. Mas, Silvio, aí nós continuamos falando em compensação. Isso. Você foi lá, expandiu uma área... Mas, na verdade, esse movimento de requalificação urbana, reuso e adaptação daquilo que existe é um movimento mundial, porque esse processo de urbanização não aconteceu só aqui, aconteceu para todo lado, né? As cidades expandiram além da conta e foram deixando buracos no meio ou áreas desqualificadas pelo desuso, imóveis abandonados, imóveis mal utilizados, imóveis vazios, que estão pagando IPTU. Tem prédios inteiros vazios. E você não usa. Então, em cada lugar, a criatividade vai resolvendo esses problemas com soluções diferentes. E é muito interessante, porque em Roma eles começaram a emendar um prédio no outro e o andar de um prédio com o outro varia. Então você fica num hotel que para chegar no seu quarto você sobe 2 degraus, anda um pouquinho, desce 3 e chega. Eles emendaram os prédios na horizontal em vez da vertical. Em outros lugares fizeram outras coisas e nós vamos ter que fazer isso também. Porque nós estamos deixando para trás um pedaço de cidade que poderia estar sendo utilizado, por exemplo, para habitação popular. Quando um prédio inteiro vazio no centro de São Paulo, posso requalificá-lo, ele era um prédio de escritório, vira um prédio de apartamentos.
né? Isso é uma coisa possível de fazer. Eu posso demolir, fazer um parque, e aí as pessoas que vão viver ali vão ter uma coisa mais útil para o seu dia a dia do que um prédio abandonado. Então, mas tudo isso precisa de uma política, né? Que não é da iniciativa privada, porque a iniciativa privada ela vive de ver oportunidades. Mas ela não faz a lei, a iniciativa privada. E nem fiscaliza. Isso, então por isso, Sônia, aí é que eu gostaria de dizer. Existem ideias, e eu acho que o mundo inteiro, mas eu gosto do brasileiro. O brasileiro é criativo. Nós estávamos falando isso sobre soluções tecnológicas. Isso. O brasileiro, você chega para lá e fala assim, eu preciso de uma maquininha para isso. Não dá meia hora, a maquininha está pronta. O cara desenvolve. O pessoal é fantástico, os nossos intelectuais aí da tecnologia são fantásticos. Mas a gente vai esbarrar na onde o Silvio estava falando, que era a política. Né? Quer dizer, existem leis, existem mazelas das leis que são impostas, existem novidades de imposições, às vezes corretas, às vezes não corretas, em relação à lei, mas não tem uma vontade de chegar e falar assim, não, vamos fazer um projeto, um planejamento de tal área, de tal lugar, o centro de São Paulo, o Silvio citou o centro de São Paulo. Vamos fazer um projeto do centro de São Paulo. E não existe uma vontade para isso, né? Geralmente não está unificada num projeto de planejamento de longo prazo, vamos falar em 20 anos, 30 anos, porque esse tipo de coisa não é para planejar para 5. Não é possível. Planejamento urbano e principalmente nessa linha do que para onde vão, né, as áreas de desenvolvimento, o que vai ser feito com áreas centrais, tudo isso tem que ser muito bem pensado para 20, 30 anos, na minha visão. Aliás, saneamento a gente trabalha com 20, 30 anos. Se as coisas estão juntas aí, se a gente está falando, né, da parte não só da habitação, mas trânsito, toda a parte de coleta de resíduos, toda a parte de alimentação por gás, por água e tudo que é necessário dentro do ambiente urbano, a gente vai falar de projetos para 20, 30 anos. Ou mais, né? Ou mais, seria até melhor. Há quanto tempo estão tentando despoluir o Tietê? Nossa. Há quanto tempo, desde criança, né, Silvio? Acho que a gente ouve falar que veio verba do Banco Mundial, né? Veio verba do sei da onde. É um processo heróico, porque as ramificações do problema são extensíssimas. Passa por educação, passa por cultura. Não é só uma questão de eficiência técnica das redes de coleta de água, esgoto, distribuição de água, coleta de esgoto e drenagem. Isso é uma coisa técnica relativamente simples de resolver, são números. Você, em função da população projetada, você projeta as redes, em função da impermeabilização, você calcula a drenagem. Isso é relativamente simples. É caro, mas é simples. O complicado é você conseguir que as pessoas incorporem um modo de vida que contribui para que isso funcione. A poluição é muito cultural. As pessoas poluem sem saber que aquilo é ruim para os outros e para ela mesma. Muita gente faz as coisas, joga lixo na rua. Aqui em Ribeirão mesmo, a gente não precisa ir longe. Vai ali na esquina e olha no chão. Tem papel, tem quentinha, tem garrafa PET, tem copo quebrado. Silvio. Anda nessa praça aí em frente, numa segunda-feira de manhã, depois de um fim de semana que a molecada ficou bebendo no posto e jogando garrafa no meio da praça. Dá uma olhada lá, o que sobra. Eu moro no Royal Park, Sônia, e a gente caminha. Aquele lugar para caminhar é privilegiadíssimo, né? Não só o Royal Park, como ali na frente, você passa ali no Lona Branca, Taiwan e tal. Isso que você está falando é o retrato da minha caminhada. É o retrato da minha caminhada. Eu estou vendo, você está falando, eu estou me vendo caminhando ali. Com mais algumas coisas, com sofá. A gente sofre. Porque... mas tem programa para recolher tudo isso? Tem uma lixeira em cada esquina? Cadê o cata-bagulho? Não tem. Como é que você faz com o sofá hoje, se você tiver um sofá velho? O que você faz com ele? Eu dou, eu sei lá. Tem um número Ninguém na mais quer. Mas eu não jogo na rua. Não, isso, mas também não tem uma forma de você resolver. Existe, teoricamente, um processo aqui em Ribeirão, a gente podia até descobrir, divulgar, que é um número que você liga e eles vêm buscar. Eu não sei quanto tempo leva. Nem galhada não sei, mas não funciona. Ó, eu tenho informação que existem entidades que recolhem lixo reciclável, lixo útil,
e que tem aquelas lixeirinhas amarela, vermelha, verde, azul, sei lá, aquelas cores lá das lixeirinhas, nem as entidades privadas estão dando conta de buscar. E eu sei de lugares que já deixaram de recolher o lixo útil porque não tem que recolher. Eu sei, mas acho Não, que... e recolhe para ir para o aterro sanitário porque não dá conta de fazer segregação e tratamento. Mas eu acho que a gente ainda podia ir um pouco mais além, porque se você tem a cultura, essa parte física da prestação de serviço até nem seria tão necessária. Vou te dar um exemplo. A minha mulher morou no Japão e ela me conta essa história que impressionou, porque eles foram fazer uma caminhada numa montanha bonita e tal, uma trilha. E o pessoal que organizou a caminhada falou, leva lanche na mochila. Aí chegou lá em cima, abriram, comeram e tal, não sei o quê, aí não tinha lixeira. Não tinha lixeira, lugar nenhum. Ela até comentou, falou, nossa, né, isso aqui é um lugar turístico e tal, não tem uma lixeira? Falei, não, se eu puser uma lixeira aqui, eu vou ter que subir com um caminhão aqui para coletar lixo. Isso aqui é meio ambiente preservado. Quem traz a coisa, leva embora. Você não joga lixo, você leva para casa e joga lá no seu lixo, como todo mundo deve jogar. A coleta de lixo está organizada para pegar o lixo na tua casa, não aqui em cima da montanha. Mas lá, esse lugar especificamente que eu estou citando, estava lá tudo bonitinho, com os lugares para você botar vidro, para você botar plástico, papel e etc e tal. E o lixo está tudo na rua. Mas ninguém recolhe, acabaram tirando porque virou lixo comum. Então, esse exemplo é um exemplo interessante do lixo, do descaso, da forma como as pessoas elas não cuidam do seu ambiente. Porque o brasileiro, e eu acho que aqui em Ribeirão Preto bastante tem essa noção também, que entende a rua, a praça pública como terra de ninguém e não como uma área dele. Coletivo, então, ele não faz isso na casa dele, ele não joga papel no chão. Mas na rua ele joga. Então é o uma... O espaço não é meio dos outros, né? É de alguém. E essa burocratização, uma certa forma... você entender que é complicado as coisas e complicar as coisas que poderiam ser muito mais simples, é um meio de vida, uma desculpa para você não fazer o que tem que ser feito. Sabe? Ah, mas se eu ligar não vão vir, aí não sei o quê, não tem onde jogar, então joga aqui mesmo. Tá. Não é assim, eu acho que a gente precisa começar na educação infantil, sei lá, educando os nossos filhos para agir corretamente, independente do governo. É uma cultura que tem que vir da sociedade e não da prestação de serviço. Infelizmente, o brasileiro, às vezes ele tem medo de multa, às vezes ele tem medo de penalizar, às vezes, nem sempre, porque senão não beberia dirigindo, não faria tantas coisas por aí. Sônia, o Rio de Janeiro, recentemente, a Câmara Municipal aprovou e já está vigorando o projeto de quem jogar qualquer coisa na rua é multado. O guarda, o policial de trânsito, militar, civil, municipal tem legitimidade e para abordar a pessoa desde um toco de cigarro, papel, garrafa, qualquer coisa com multas, e não são baratas não. Me parece que são bem mais caras que multa de trânsito, que foram estabelecidas pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É um caminho? É um caminho. Infelizmente, o brasileiro e o mundo inteiro também, não só os brasileiros, quando pega no bolso, a coisa geralmente faz acontecer, porque é uma das formas de trabalhar com coerção. Porque a gente tenta começar com uma campanha dessas por sugestão. Né? Fala, olha, se você joga aqui, pode acontecer aquilo, para fazer a pessoa raciocinar sobre o problema e criar, né, as alternativas. Mas se não funciona, vai para a coerção. Porque, Silvio, eu vejo assim, o melhor exemplo tem aquele pensamento, vem de casa, né? Você pode chegar lá na escola e falar para você não fumar, pode falar para você não beber, não sei o que lá, mas chega em casa, é muita bebida, muito cigarro e você vê que o que fala lá na escola não é o que acontece, né? Mas eu acho que não é uma evolução natural, porque dos nossos pais aos nossos avós, dadas, claro, e levando-se em conta aquele contexto de meio ambiente daquela época, né, foi uma abertura
generalizada? Mas é o que a gente está falando. A mudança cultural, a mudança social, ela é lenta. Leva gerações. Para um povo pensar diferente do que pensava, leva tempo. Isso pode ser acelerado por campanhas, por educação, por uma boa estrutura de educação, pode ser acelerado, mas não é instantâneo. Não dá para apertar um botão e de repente ninguém mais joga lixo na rua. Não vai acontecer. Se a gente sonhar com isso, a gente está se iludindo. E eu acho que um processo. É interessante falar de lixo, de meio ambiente, dessas questões, porque está perto da vida das pessoas no dia a dia. Mas é o mesmo processo, guardadas as proporções, que acontece também com a construção civil, com o urbanismo, com a urbanização. O processo tende a complicar e a burocratizar os processos de decisão. Então, vamos falar, por exemplo, do plano diretor que a gente está para discutir de novo a alteração. Você passou de uma proposta que era de imaginar um modelo de cidade que nós queremos enquanto sociedade, que é uma propositura relativamente simples, e olha, a gente precisa, enquanto sociedade, se reunir, debater e definir qual é o modelo de cidade que nós queremos, qual é a direção que a gente quer trilhar. Resultou num plano diretor que tem lá suas 90 artigos, com 4 leis complementares que regem urbanização, uso e ocupação do solo, sistema viário, imobiliário urbano e tudo mais, que somados têm 1.500 artigos de lei. Isso é um absurdo. Então, você vê que uma coisa que a gente deveria estar discutindo no conceito se transformou em 1.500 artigos de lei. Vírgulas, parágrafos, ponto Como e é que vírgulas, você traços, faz inviável, isso? é inviável. Como é que você faz isso acontecer? Deixa eu só chamar o último intervalo nosso, que o papo dá liga aqui e a gente volta daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do nosso programa de hoje. Até já. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi, 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa hoje. Eu estou assistindo, está uma delícia. Eu ouvi 2 gênios desse aqui, para mim está uma delícia. Estou aprendendo pra caramba, não preciso perguntar nada. Olha, quem vem aqui leva presentinhos para casa. Eu falei agora do Pinguim Grill, do Shopping Santa Úrsula.
Então vocês vão jantar lá um corte de carne do Barbacoa, Dr. Silvio com a Dona Fânia, a Sônia com o seu companheiro, Márcio. Então, vocês vão jantar lá um corte de carne do Barbacoa, no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, onde tem aqueles cortes selecionados que todo mundo conhece e gosta. A Sônia vai lá no Luminous feminino do Shopping Santa Úrsula, vai ganhar uma hidratação, uma escova, no Luminous feminino do Shopping Santa Úrsula, e o Silvio vai no masculino, também no Shopping Santa Úrsula, fazer a barba, cortar o cabelo e engraxar o sapato. Que engraxar hoje é difícil, né, Silvio? Nós não temos aquela... Lembra? Antigamente ia no centro e todo lugar. Só no aeroporto. Só no aeroporto agora. Mas agora tem no Shopping Santa Úrsula, lá no Luminous. E, estando lá no Shopping Santa Úrsula também, vocês vão... Eu vou abrir aqui, desculpa, eu vou violar o de um aqui. Vocês vão ganhar uma massagem relaxante no Buda Spa, tá? Vocês vão no Ice by Nice... ganhar, peraí, 2 sabores de sorvete surpresa com biju, cobertura de chocolate, tudo coisa engordante, gente, mais que de domingo pode. E no Doc Café, onde vocês vão ganhar um cappuccino e uma fatia de bolo, viu, Silvio? Então quem vem aqui engorda. Será que dá para fazer tudo no mesmo dia? Acho que não. Acho corta que... o cabelo, faz a massagem, não, come a massagem carne. dá, cortar o cabelo dá. Mas eu tenho a impressão que você não vai dar conta do estômago não aguenta. Por mais que você queira, esse aqui é da Sônia, e esse aqui é do Silvio. Pronto. Muito obrigada. Presentinho para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Bom, eu tenho que falar da Impressione, né? Gráfica e editora do Shopping Santa Úrsula. Vocês estão vendo imagens aí, um café delicioso. Eu fui lá, a Nath me falou que foi lá domingo, foi isso? Que você esteve lá? E que você tem cafés especiais, milkshake de café, bolos, tortas, você está vendo aí? E uma gráfica rápida para você fazer sua encadernação, impressos, etc. e tal. É mais um plus ali do Shopping Santa Úrsula, que para mim é o shopping mais charmoso de Ribeirão Preto, sem dúvida nenhuma. Olha, eu trouxe aqui 2 jornais da cidade, porque me parece que é inevitável, né? Esse aqui, a notícia da capa, Nath. Silvio, Ribeirão cresce 5 vezes mais que efetivo da polícia. Nós estamos falando de urbanização e nós estamos falando de descaso. Depois, deixa eu separar aqui, tem um outro aqui. Acredite, este é um apartamento destinado para deficientes físicos. Eu não sei se vocês viram essa notícia. Lá no Imóveis do Conjunto Wilson Tony, que eles fizeram especialmente para deficiente físico, não cabe uma cadeira de roda para tomar banho, não tem... Quer ver? Aqui as famílias vão para a justiça, você vai virar e falar assim, não, eles não fizeram isso. Eles botaram aqui, ó, não tem acessibilidade para mover cadeira de roda, não é no banho, não é dentro do imóvel. Dentro do imóvel, não tem acessibilidade. Quer dizer, eu não posso deixar de falar do que as autoridades, de uma maneira geral, porque isso decorre do poder público, né? O poder público oferece a possibilidade de você fazer determinada coisa, ou autoriza, ou vai lá e faz, e nunca dá certo, Silvio. Você vê lá o João Rossi, de quantos anos, e que a gente sabe desde a sua concepção, as rachaduras lá são impressionantes no decorrer das obras, e todo dia ligar a televisão e uma novidade nesse sentido. É uma equação difícil, que é um desafio, porque nós estamos aqui no Brasil vivendo um momento interessante na história de evolução de emprego e renda. Num momento em que a gente tem, por exemplo, praticamente emprego pleno, tá? Nós estamos com falta de mão de obra numa série de setores. Nossa. E, ao mesmo tempo, nós ainda temos uma demanda reprimida aí por habitação nas classes populares imensa. Um desafio a ser vencido aí de milhões de habitações. E nem sempre o custo dessas habitações no padrão adequado, ele pode ser acessível a essa população. Então, entra os programas de governo, né? Financiamento público, longo prazo, aluguel social, as possibilidades são muitas de como financiar o acesso dessa classe
com a renda menor para esses imóveis, né? E isso você tenta como? Bom, eu tenho que criar mecanismo de financiamento desse pessoal, mas quem constrói tem um custo. Esse custo, se não é bancado diretamente pelo governo, é financiado pelo governo, mas de uma certa forma, aquele custo no qual incide o custo dos materiais, o custo da mão de obra, o custo dos impostos e tributos que incidem sobre a atividade da construção, tudo isso dá um número. E como você tenta fazer para produzir para uma população que não pode pagar, você está tentando diminuir esse número. Então você economiza no material, você economiza na mão de obra, você economiza onde dá. E ao economizar, muitas vezes acontecem problemas de rachadura, problemas. Você não constrói dentro da melhor técnica tentando economizar. E do outro lado, o financiamento às vezes também não tem o volume necessário para bancar a construção de boa qualidade. Agora, projeto adequado já é uma outra questão, né? Se a gente incorporou na nossa cultura a necessidade de atender as pessoas com dificuldade de mobilidade, nós então adotamos isso como norma, como Mas lei. tem norma técnica para então, isso? você tem que seguir a norma. Já passou a ser obrigatório no Brasil a acessibilidade. Tem lei federal para isso. Mas aqui não se cumpre nada e não se fiscaliza nada, né, O problema é Sônia? fiscalização. Aqui não se faz isso. Ô, Sônia, nós estamos chegando à conclusão que a ocupação, né, Silvio, tudo aqui que a gente está falando, a ocupação continua desordenada. A execução dessa ocupação continua desordenada e não tem fiscalização. Tem solução? Você que está aí no mestrado, no estudo, está por dentro das leis, você vislumbra uma coisa... Claro, tem muita coisa que já melhorou, mas você vislumbra uma coisa que te encanta? Olha, eu acho que o planejamento de longo prazo não é feito. Por mais que a gente tenha planos diretores, né, o Silvio já comentou aí, nós temos aqui em Ribeirão Preto, inclusive, nem sempre ele é cumprido à risca, ele não tem uma visão de longo prazo, ele, como a gente está falando aqui, fiscalização geralmente não é feita de maneira adequada, então a gente sabe que tem tanta lacuna que no final das contas a gente acaba tendo, infelizmente, problemas gravíssimos por conta de, são N variáveis, não é por conta de um problema, são vários tipos de problema que juntos acabam, né, nesse somatório dando um volume muito grande de deficiências urbanas. E a gente tendo esses vazios, como a gente já falou, problemas de qualidade de edificações, problemas de trânsito, problemas de segurança e tudo que a gente está falando aqui no contexto de uma falta de integração, inclusive, de visão sistêmica. Isso é complicado também. As pessoas às vezes ficam nos seus feudos, não veem interferência, por exemplo, de segurança com trânsito, de trânsito com urbanização, da parte mais de vamos dizer, sistemas... da vegetação, sei lá, somando as coisas. Isso nem sempre é visto, tanto pensando no próprio planejamento, que é o início, né, das ideias, e no longo prazo, aí pensando... Os conflitos que surgem justamente dessa visão segmentada. Isso. Porque às vezes eu estou resolvendo um problema de trânsito, vou citar alguns exemplos. Eu faço um raio de curvatura maior para o caminhão conseguir fazer a curva mais rápido, para o trânsito fluir. Eu impactei no pedestre, que não consegue mais cruzar a esquina, porque o raio ficou tão longe que ficou mais longe a outra calçada. Aí a minha faixa de pedestre precisa ser uma coisa respeitada, porque o cara não consegue mais cruzar aquela rua tão rápido, porque a rua ficou muito larga e ficou com uma curva muito grande. Então ficou mais longe uma calçada da outra. Isso é outro exemplo. A gente exige arborização de rua em frente a todos os lotes. Quando eu faço um loteamento novo, cada lote tem uma árvore na porta. A hora que eu vendo o lote comercial, a primeira coisa que o comerciante faz é ir lá e cortar a árvore. Porque ele quer que veja a loja Mesmo dele. Que você entregue com a árvore plantada. Ele vem com a árvore, ele corta a árvore. Os programas que a prefeitura tenta fazer para a arborização das áreas já existentes, esbarra nessa dificuldade. O cara não quer a árvore em frente à farmácia dele. Incentivo de IPTU. Não, eu te dou a árvore, você tem um desconto, ele não quer a árvore. Ele não quer. Ele falou, se você ficar isento do IPTU X anos, seja lá qual for o modelo,
você deixa a árvore aí, o sujeito não quer, porque a árvore dá sombra, tira a segurança da casa dele. A ideia de coordenação, sinergia e articulação, ela depende de um planejamento central. Você precisa ter alguém para compatibilizar as coisas. Inclusive porque a cidade precisa de certas coisas que ninguém quer perto da sua casa. A cidade precisa ter um aterro sanitário homologado e funcionando. A cidade precisa ter um presídio. A cidade precisa ter centro de triagem. Ninguém quer sirene suando no seu ouvido. A cidade precisa ter hospital. Essas coisas elas têm que estar em algum lugar planejado, porque se você falar vai por onde quer, vai acabar saindo sempre do lado da casa de quem não consegue reclamar. E aí você já viu que é mais fraco. Mas aí nós estamos partindo da desordem para o ideal. Nós estamos em desordem hoje. Como é que faz? Não, eu acho que a desordem é um pouco fruto também não é que não existe planejamento, não é que não exista um esforço. Existe esforço, tem gente trabalhando para isso, existe uma tentativa. É o que a gente falou anteriormente. Do mesmo jeito que o brasileiro é muito criativo para o bem, também é criativo para o mal. No dia que sai a lei, já existe uma forma de burlar. Exato, dele sair fora. Então, no dia seguinte já tem lá uma ideia de como é que se eu fizer assim, eu dou menos, eu faço menos. É igual a Receita Federal, né? Eles ficam inventando um jeito de cobrar mais e a gente fica tentando inventar um jeito de pagar menos, né? Tudo dentro da lei? Dentro da lei, mas é a criatividade. A criatividade no sentido de negativo, conseguir manter criatividade negativa. Por isso é que eu acho que a educação acaba sendo a solução de longo prazo, porque as pessoas que conhecem, pensam, leem, têm um senso crítico, elas aprendem a respeitar a lei não por imposição, mas porque aquilo é uma meta coletiva. Mas nós queremos ser assim, então nós agimos assim. Mas num país, não vou falar nem do município, num país onde os espelhos são péssimos. Os exemplos, né? Os espelhos são quebrados, trincados, enverrujados, envelhecidos. Como é que eu vou falar para uma criança no espelho nisso? Pois não, mas é difícil mesmo, eu não acho que é fácil e ninguém aqui está para dar solução fácil para nada. O que a gente está reconhecendo que é um processo interminável de solução de problemas. Nós ficamos correndo atrás das soluções, porque existem poucas pessoas pensando em resolver os problemas e muitas pessoas gerando os problemas. Então, a mudança cultural seria você trazer mais pessoas para o lado da solução. Quanto mais gente se envolver na ideia, eu costumo dizer isso, que do ponto de vista de qualidade do espaço urbano, quem usa, cuida. Então, a partir da hora que a gente tem uma sociedade que é mais envolvida com a cidade, que tem uma vida ao ar livre maior, a cultura da caminhada, do passeio, você vê, você reclamou do lixo lá no seu bairro porque você sai para andar. Se você chegasse de carro em casa, trancasse o portão eletrônico e não saísse mais na rua, você não ia ver esse lixo. Mas quando você fala em andar, o que você quer que eu faça com essas praças públicas que você citou aqui da frente, no estado em que estão? E eu falo isso aqui no programa porque é uma bandeira minha. Independente de qualquer coisa. Vamos usar a ideia do metrô. Se o cara que tem o comércio em frente e que está usando essa praça de alguma forma, se ele limpasse, deixasse limpinho, o lixo ia diminuir. Mas nem isso a prefeitura faz. Não, mas então vamos nós fazer. Eu duvido que se você chegar e chamar, organizar, chamar aqui, o que estiver em volta desse quarteirão, dessa pracinha aqui na frente. Você tem aqui a Hiperfilmes, não sei quem, olha, me dá R$10 cada um de vocês, nós transformamos em PTU, em qualquer outra forma de benefício para vocês, e vocês vão ter uma praça modelo aqui na frente, nós vamos manter essa praça, iluminar essa praça, voltar segurança na praça. Um pouco da resposta está nisso, na ação comunitária, porque quando você tem ação comunitária, você tem as pessoas interagindo para o bem.
quando você tem isso, e lógico que para ter isso precisa ter liderança, porque essas coisas não aparecem do nada, alguém tem que vir sugerir, as pessoas se articulam e começam. E aí, começando até para reclamar da prefeitura, você está mais organizado. Os modelos participativos, a gente fala isso demais em gestão. Quando você tem a participação das pessoas, as pessoas realmente se envolvem, elas aceitam, foram elas que produziram aquela ideia, como é que elas vão dizer que não? É verdade. Então, a coisa realmente, o pessoal vai atrás. Professora, terminamos. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua contribuição. Vou consultá-la mais vezes, viu? Agradeço. Muito obrigado. Estou à disposição. E um abraço para o professor Alberto Borges Matias, que está sempre me socorrendo, me indicando esses craques, como a professora Sônia, na hora que a gente precisa para algum assunto. Silvia, muito obrigado, a sua contribuição sempre é muito genial. Muito obrigado. Tá? Tenham todos uma boa noite. Semana que vem a gente está de volta com o nosso diálogo aqui no canal 20 da NET Paixão por Ribeirão. Por enquanto, Paixão por Ribeirão. Até a semana que vem. Um abraço a todos.